Estava lá um Deus crucificado, beijando uma vez mais o enforcado. Inspirado no mito de São Sebastião e na história do protagonista, o espetáculo de dança-teatro Sebastian explora o universo do martírio e do sacrifício, do mito pessoal e da transformação de si. Uma peça com hibridismo de linguagem, com dança, teatro, recursos audiovisuais e poesia. Sebastian, a peça de abril do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão. O Sebastian, ele é um espetáculo que é fruto de duas pesquisas, que foi o estágio de atuação do Ian, onde ele trabalha com pesquisas relacionadas à dança-teatro, e a minha iniciação científica, onde eu trabalho com pesquisas relacionadas ao mito e ao rito. Essa peça, ela surgiu de uma necessidade de tratar de algumas questões pessoais minhas em relação a uma figura, a um mito que me acompanhou durante toda a minha vida, que é um santo chamado São Sebastião. Como eu nasci no dia desse santo, que é o dia 20 de janeiro, eu comecei a pesquisar um pouquinho da história dele. Durante a minha vida eu me encontrei com essa figura muitas vezes. A peça inicialmente trata dos temas do martírio, do sacrifício, do sagrado e da identidade, primordialmente da identidade, da minha identidade, né? Na verdade, a dramaturgia ela foi criada em cena, assim, a partir de um único material textual poético, que é justamente a mescla entre aspectos da minha identidade e da identidade do santo. Então eu mesclo coisas a respeito da minha identidade e aspectos da história do santo. Inicialmente é uma busca pelo corpo, né? A minha, no caso, é a dança, um vigor físico. E o dele, ele era um soldado, né? Então, ele sempre foi retratado com um vigor físico muito grande. Esse é o primeiro ponto, assim, fisicamente, de contato entre eu e o santo. O segundo ponto é a questão de não renunciar à sua identidade, ao aspecto primordial da nossa identidade. No meu, há coisas que eu acredito na vida e que eu não abro mão. E ele, no caso, era a crença em um só Deus. Um terceiro ponto seria que, como eu nasci no dia 20 de janeiro de 89, que é o dia de São Sebastião, a minha mãe me levava muito na igreja para levar flores, velas para o santo. E eu acabei me registrando na URGS com um outro nome. E esse outro nome é Sebastian, também em homenagem ao santo. A partir de março, iniciamos juntos o trabalho de ensaio. No princípio eram 3 vezes por semana e depois, a partir de julho, se intensificou, passando a ser 5 vezes por semana. Durante 2 meses, nós trabalhávamos em média de 8 a 10 horas por dia. Os ensaios eles se davam também
no espaço do que nós entendemos como um rito, um ensaio que era rito. A partir do momento que nós entrássemos em sala de ensaio, tanto eu quanto ele, nós pensávamos o acontecimento em si. Era importante instaurar um acontecimento naquele momento. Então, depois que terminássemos o ensaio, nós sentávamos e entendíamos o que aconteceu, o que tinha de material cênico, o que poderíamos retirar daquilo, ou como reviver essa experiência. Sou uma bruxa. Nós somos maravilhosas. Nós organizaríamos festas e formigueiros. Nesse percurso, eu cheguei a um conceito, que é o conceito de mitema, que seriam as pequenas partes do mito que o constituem. Então, nós dividimos o mito em várias partes, que seriam partes elementares dele, e a partir desse conjunto de partes, nós relacionamos com a vida do Ian, com momentos que seriam em comum, e começamos a trabalhar ali, seja objetivamente ou seja simbolicamente, ou até mesmo tentar entender qual a corporeidade ou energia estariam presentes naquele momento, tanto do mito quanto do Ian em seu mito pessoal. Eu sou a pesca fresca. Uma mulher correndo milhas nas ruas de Tóquio. Bom, a projeção ela tem 3 aspectos, as projeções no geral, né? Tem um aspecto simbólico, tem um aspecto referencial e também tem um aspecto metafórico. Eu escolhia os vídeos, eles passavam pela aprovação do Saulo, Saulo escolhia outros, a gente verificava quais iam entrar e o João Gabriel de Queiroz, ele foi o artista visual responsável pela parte visual do espetáculo, então ele montou, organizou os vídeos, a gente trabalhou neles juntos, escolhendo camadas, recortando. A primeira projeção, por exemplo, que é a projeção do pássaro, ela veio junto com a primeira cena, que é a cena da mala com tecido. Temos também uma imagem recorrente no espetáculo, que é a imagem da árvore, das árvores sofrendo ferimentos, né? Árvores sendo flechadas, árvores sendo cortadas. Seria uma camada mais simbólica, tem a ver com a minha identidade, tem a ver com a dor. Estava lá um Deus crucificado, beijando uma vez mais o enforcado. A iluminação seria uma forma de transitar entre o que a gente entendia como interior e exterior. Então são momentos que se fecham nele, são momentos que escurecem o espaço e outros que abrem isso, que tornam visível, que tornam público. Seria um esconder e um mostrar. Tem 2 momentos bem gritantes, assim, os outros são um pouco mais sutis. O momento em que ele começa a se questionar quem ele é. Eu sou um monstro. Nesse momento nós fechamos toda a luz, damos um blackout e a cena é feita no escuro. Tem um momento que é a relação dele com os olhares externos, a relação dele com os agressores, a relação dele de luta. O vermelho é porque ele remete diretamente a sangue, dor, sofrimento. O azul, ele contrapõe com o vermelho, isso é um princípio básico, né, da linguagem visual, mas também traz a calma, traz a tranquilidade, traz o rio, traz o mar, traz as lembranças maternas, as lembranças femininas. Uma parte da trilha foi feita em pesquisa com o Ian e a Raíza Campos,
em Belo Horizonte. A gente gravou áudios com poemas da Eurídice Fontella, com poemas do Mário Faustino. Alguns deles entraram em cena, por exemplo, da Eurídice entrou e do Mário Faustino entrou. Sebastião e as chagas que o mataram. Esse jardim, quantos as mãos deixavam, levar aos lábios que o atraiçoaram. Era a cidade exata, aberta. E a outra foi durante os ensaios. Nesses ensaios a gente buscou encontrar, pela tentativa e erro mesmo, músicas que corroborassem com o estado que a gente queria que eclodisse naquela cena. Sebastião, as setas cruas, as Da questão dos materiais de cena, o jarro vem com relação à estrutura do espetáculo, que foi uma estrutura ritual. Então começamos a trabalhar pensando em jarros da própria Igreja Católica. Mas com o tempo a gente começou a entender que não é bem por aí, que a gente queria uma coisa mais arcaica. Então encontramos uma moringa de barro e achamos que seria ideal. E ela funcionou em cena. O rabicho veio dessa história do eremita, né? Desse arquétipo. A maleta, ela veio de uma história pessoal minha. Na dança-teatro a gente utiliza muito histórias pessoais, né? Para falar de coisas da nossa existência, por exemplo. Eu diria que Sebastião é uma peça sobre identidade, primordialmente. É uma peça que a gente não conta uma história específica. É uma peça que eu transito por estados. É uma peça que a gente trabalha com hibridismo de linguagem, a gente trabalha com dança, teatro, audiovisual. E é uma peça que mescla a minha história pessoal, aspectos da minha identidade, a identidade do santo, São Sebastião. Eu acho que é de extrema importância que as pessoas frequentem qualquer lugar onde haja discursos coletivos. Eu acho que é de extrema importância que as pessoas consigam conversar, consigam discutir questões que atravessem o social.